Oi, Alba, só um minutinho que eu vou colocar aqui a nossa. Vou fixar a nossa. Pronto. Gente, bom dia. O ruim de a gente fazer uma live e chegar um pouquinho antes é que a gente começa a falar sozinho e ninguém responde bom dia, né? Alba, se você quiser mandar o convite, eu tô aqui te esperando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre novas tecnologias na saúde, né? Como vocês sabem, eu sou especialista em direito médico hospitalar. Nossa carteira no BCM Advogados é a carteira de saúde. Nós somos um escritório full service, mas ela está chegando aqui, mas muito nessa área. E aí nós convidamos hoje a Alba Comim, que é fisioterapeuta, mas eu não vou falar muito dela, porque ela está chegando aqui e pode falar para vocês a experiência dela, né? E contar um pouquinho dessa sua trajetória, Alba. Bom dia, seja bem-vinda à nossa live aqui no BCM Advogados. Eu não sei se a Alba está me ouvindo, eu estou vendo aqui a conexão um pouquinho Bom ruim. Vocês estão me dia. vendo bem, Eu me acho que a ouvindo bem? internet está um pouquinho. Está um pouquinho ruim, né? Tá falhando um pouquinho. Tá? Eu tô te ouvindo um pouquinho mal Eu vou trocar de. Como que diz? de conexão. Eu vou trocar aqui. Tá bom. Enquanto isso, eu tô aqui contando para os nossos seguidores, né? Que nós temos uma trajetória na saúde, já há quase 20 anos, trabalhando com direito à saúde. E hoje nós convidamos a Alba justamente porque ela tem uma linha nova, é uma tecnologia nova na saúde. E para quem trabalha com saúde em todo segmento, é muito importante a gente saber o que é novo, né? Porque quer queira, quer não, todos os segmentos da saúde, na verdade, todos os ramos da saúde, né? Porque o segmento é a própria saúde, eles estão desenvolvendo muitas tecnologias, né? A coisa está muito nova, aliás, tem muita coisa nova, né? Então, a verdade é que quando a gente fala de saúde hoje, a gente já não fala mais de resolver o problema apenas com remédio. É, Nem sempre o remédio é alopático, né? Então, isso também faz com que tenha uma mudança muito grande, né, na forma de se tratar as pessoas. E por isso que eu convidei a Alba aqui, porque eu acho que é uma oportunidade imensa para todos conhecerem um pouco dessa nova tecnologia, né, que vem atraindo muita gente, porque de fato você não precisa usar remédio e inclusive eu sou adepta dessa nova tecnologia, porque eu acho que faz diferença na vida da gente quando a gente não usa nada que seja muito agressivo com o nosso corpo, né? Afinal de contas, estamos envelhecendo e temos que nos preparar para envelhecer bem, né? Então, eu acho que faz toda a diferença quando a gente consegue perceber que a saúde está desenvolvendo novas fontes de sucesso, né? E eu não quero falar ainda, né? Os seguidores de Alba já devem saber, mas eu não quero falar muito do que Alba vai falar para não antecipar as coisas. Mas nós temos tecnologias na medicina, por exemplo, a cirurgia robótica, que ela chegou chegando, né? Então, Alba, eu estou falando aqui um pouquinho das novas tecnologias na saúde, né? Como elas auxiliam
as pessoas, né? Como elas fazem diferença na vida das pessoas. E aí, por isso que eu queria que você primeiro, eu não queria falar nada de você, para lhe dar essa oportunidade de você falar um pouquinho de você, contar a sua história, sua trajetória, né? E como é que você encontrou essa nova tecnologia. Sim, é bem interessante. Para quem não me conhece, né, eu sou Alba Comin, eu me formei em fisioterapia pela Universidade de São Paulo, pela USP, em 2003. Aí primeiro eu fui trabalhar na parte de cardiorrespiratório, trabalhando com pacientes de UTI domiciliar, com a parte da infectologia. Então eu tenho até grande experiência nesse assunto. Depois eu fui caminhando para a questão mais voltado para alívio de dor, né? Alívio de dor, realinhamento corporal e qualidade de vida. E é engraçado que quando eu me deparei com a tecnologia, né? Foi via Instagram, inclusive, e foi para uso pessoal, né? Para quem não conhece essa tecnologia, é bem conhecida como eletroestimulação de corpo inteiro ou eletrofitness, né? E tem a sigla que é EMS. Eu estava aqui dizendo até que eu lhe conheci por uma questão pessoal, porque eu sou aquela mulher das dores. Quando a gente chega nos 40, o bicho pega, inclusive, né? Exato, exatamente. E muitas pessoas acabam tendo dores e, infelizmente, convivendo com ela, achando que ter dor faz parte da vida, é natural, é normal. E não é normal ter dor. Pode ser comum. É verdade. Eu vou te Pode ser falar. comum. Eu acho que eu já te contei essa história, mas eu vou contar para o pessoal que está nos assistindo que quando eu tinha por volta de uns 23, 24 anos, eu quase enlouqueci por conta de uma dor que eu não sabia por que que eu tinha. Era num braço, nas duas pernas, e eu não desconfiava de nada. Então eu comecei a buscar, e aí me fecharam um diagnóstico na época de fibromialgia. E aí depois eu comecei a descobrir que o meu sono era terrível e que tinha... Porque o nosso corpo é um sistema, né? Sim. Então a gente não pode pensar na dor apenas, a gente tem que pensar num sistema. É por isso que eu acho legal a eletroestimulação de corpo inteiro. Eu acho muito bacana por isso, porque ela trata o corpo inteiro, né? Exato. Mas continue, porque eu adoro fazer essas intervenções. É bom. E o mais engraçado é que eu sempre me cuidei, né? Eu sempre tive uma rotina de trabalho muito intensa. E exatamente por trabalhar com dor aguda, então a agenda acaba tendo movimento sem muita programação, né? Porque você acaba encaixando os pacientes ao longo do dia. E aí, com isso, eu sempre procurei me cuidar e fui buscar tecnologia mesmo que eu conseguisse me cuidar em um curto intervalo de tempo. Sim. Então, essa é uma tecnologia, por exemplo, que chegou no Brasil em 2007, né? Aí tem gente que não acredita muito, porque fala que faz milagre. Mas é porque é o seguinte, quando a gente fala em novo, tudo que é velho mas não aceita isso bem. Mas sabe o mais interessante? As pessoas acham que são novo, mas não é novo. É uma tecnologia que no Brasil é nova. Sim. Mas chegou na Europa, ela surgiu na Alemanha, foi desenvolvida por alemães em 2017. Ou em 2007, desculpa. É muito tempo já. É muito tempo. E aí, daí quando você fala assim, mas 2007, a gente está falando aí de 13 anos, praticamente. Mas quando eu viro para você e falo assim, tudo bem, 13 anos que desenvolveram o dispositivo para pegar no corpo todo. Mas já é utilizado a eletroterapia, é utilizado na fisioterapia desde a década de 70. Ave Maria, é mesmo? O TENS não deixa de ser uma... é verdade. O TENS, qual que é a grande diferença? É que ela era utilizada de forma local. Então, antes, você não conseguia utilizar no corpo inteiro, primeiro que você precisaria de um equipamento com muitos canais, porque os eletrodos são pequenos, e demorava muito tempo para você ficar achando ponto motor no paciente, colocando aqueles eletrodos, demorava tipo 2 horas para montar o paciente para fazer 20 minutos de atendimento. Então, não compensava, né? Essa que é a grande questão. E aí então, há 13 anos, começou na Europa. Na Europa. Aí, em 2017, chegou no Brasil.
e foi em início de 2018, não, início de 2019, que eu comecei a pesquisar sobre essa tecnologia aqui e vi que tinha um estúdio em Salvador que fazia para a parte de fitness. Até então, no Brasil, ela é muito mais conhecida como fitness do que como saúde. Pronto, aí a gente tem que fazer um parêntese importante, né? Eu estava falando justamente disso. Fitness não deixa de ser saúde, né? Naturalmente, quando você está cuidando do seu corpo de uma maneira geral, ainda que não tenha dor, o que for, você está cuidando da sua longevidade, né? Do envelhecer bem, né? Então, isso já servia para você envelhecer bem, né? E aí você traz uma nova tecnologia para alívio de dor também. Sim, sim, sim. Então me fale aí, para que serve? Então, para que serve? E aí vou falar de estudos já comprovados, que apesar de no Brasil não ser tão atuante nisso, existem já estudos que comprovam. Melhora, por exemplo, para pacientes com diabetes tipo 2. Você consegue regular a glicemia desses pacientes só com atividade física, através desses estímulos elétricos. Ótimo. Junto com o exercício. Equilíbrio também da pressão arterial. Pacientes que têm uma descompensação da pressão arterial, você também consegue controlar. Pacientes com Parkinson, você também consegue ter a melhora do tremor, né, e melhora da qualidade de vida desses pacientes. Paciente com desautonomia. Eu tenho um paciente que tem desautonomia, que é uma doença do sistema nervoso central, que ele tem desmaios frequentes, entendeu? Tipo uma epilepsia, não? Não. Epilepsia é contraindicado. A gente vai chegar nas contraindicações. Não vou me antecipar. A desautonomia, ela é uma alteração do sistema nervoso autônomo que desregula. E aí, os médicos, inclusive a indicação médica, fazer o fortalecimento com a eletroestimulação, porque você consegue, com isso, melhorar a condição muscular e exigir menos do corpo, em questão de queima de oxigênio, esse tipo de coisa. Então, é indicado também. Então, assim, a indicação para quem tem colesterol alto... Mas isso é para quê? Me desculpe minha forma leiga de te perguntar, mas assim, isso serve para reduzir os efeitos ou para, digamos assim, fazer com que a pessoa não, por exemplo, o diabético deixa de ser diabético, o hipertenso deixa de ser Ele hipertenso. não deixa de ser, mas você controla. Agora, também não adianta, a pessoa está fazendo ali os exercícios, sai do atendimento e vai comer um brigadeiro, um exemplo, para o diabético. Né? O hipertenso está fazendo o tratamento e todo final de semana ou dia sim, dia não, come uma feijoada salgada. Não resolve, né? Isso não é uma coisa, claro, é uma coisa, nem remédio, né? Exato. Você tomar remédio e continua comendo do mesmo jeito, não vai. Então, isso é uma boa dica para aquelas pessoas que acham que novas tecnologias são milagrosas. Não se trata disso, né? É importante a gente dizer exatamente que tudo é uma conciliação de interesses, né? Se você está interessado em ficar bem, envelhecer bem, em não ter dor, em não ter uma diabetes, em não ter não é que não ter, mas conter, né? O avanço. E você diminui medicação. Eu não falo que tira totalmente. Tem alguns casos que a pessoa consegue suspender a medicação, tem. Mas a gente não tem como prometer isso. Agora que você consegue controlar e até diminuir a medicação, sim. Entendeu? Porque tem algumas pessoas que tomam remédio e não controlam mesmo com medicação. E aí, quando entra com a eletroestimulação, você consegue ter esse controle. Entendeu? Mas por quê? Por que controla? Isso que não entra na minha cabeça. Como é que aquele choquinho que dá resolve a vida da pessoa? Então, são vários aspectos. Primeiro aspecto, quando você recebe o estímulo, é um traje que você veste, e aí você vai receber um estímulo de contração muscular. Aquele estímulo de contração, ele não é dado no músculo, ele é dado no nervo. Tá. E o corpo não consegue entender se aquele estímulo é enviado do cérebro ou é alguma coisa de fora que está fazendo aquele estímulo. Então, é como se realmente você tivesse pegando grandes pesos ou fazendo uma atividade forte. Tá. Né? Como que a gente consegue aliviar a dor ou melhorar a questão de condicionamento muscular, massa, e também isso de uma forma
secundária a ter o alívio de dor, através do protocolo que a gente escolhe na máquina. O protocolo que a gente escolhe na máquina é dado em frequência, em hertz. Então, o nosso músculo, para ter uma contração, ele gira ali em torno na faixa de acima de 20 Hz. Normalmente ele está em 40, 50 Hz pegando fibra vermelha, vamos dizer, numa corrida longa. E se você fizer algum movimento de explosão, a quantidade de Hertz é maior. E aí, de acordo com o tipo de fibra muscular, o tipo de resposta que eu quero que o músculo tenha, e até liberações de noradrenalina, endorfina. Aí uma coisa bem mais técnica é o tipo de frequência que eu vou escolher. Por isso que alivia. É aquela velha história que tem gente que fala assim, quando a pessoa começa a correr, a corrida não vicia? Vicia. Pena que esse vício acabou em mim já tem anos. E aí é uma outra questão. Tem gente que é viciado, parou, e aí quer voltar e não consegue. Por quê? Porque o corpo já não é o mesmo. Já tem um desgaste articular. Já mandou aquela... Na minha cabeça, por exemplo, ela já mandou aquele lance. Não precisa. Mas eu sei que precisa, não, entendeu? E não só isso, porque daí você começa, por exemplo, a ter uma sobrecarga nas articulações. Dor em quadril, dor em joelho. Se começar a correr do nada. Tipo, muita gente está nessa quarentena, começou a fazer muita atividade física, mas quem nunca fez e começou a ter dor. Eu vou te falar um negócio. Meu marido, que até está me assistindo, um beijo para ele. Como sempre, eu mando um beijo para meus filhos, para meu marido, claro. E ele sempre foi atleta, né? E o que aconteceu? Quando a gente começou essa pandemia, ele começou a ficar no desespero de não sair, de fato, ele tá certo, né? Nós temos que nos isolar. E aí ele começou a tentar fazer exercício dentro de casa, só que a casa é pequena, né? E não permite que a gente faça isso. Alba, você sabe disso, porque você, inclusive, precisou tratar ele, né? Mas a situação ficou tão séria que ele não conseguia andar, porque ele estava acostumado a ter exercício físico constante, ao contrário de mim. Totalmente. Eu não tenho nenhum orgulho de dizer isso, mas a verdade é essa. Ele estava acostumado a malhar e, de repente, ele parou. E ele travou, ele não andava. Então, de fato, a constância faz toda a diferença, né? A gente vai falar da constância da meu Deus do céu, eletroestimulação de corpo inteiro. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente, mas é importante para quem está nos ouvindo, né, saber que qualquer tratamento, seja ele qual for, ele tem que ter uma regularidade, sim. Né? Inclusive você ir para academia ou você correr na hora. Exato. Né? O grande erro das pessoas que saem simplesmente para correr é fazerem isso sem ter um fortalecimento muscular. E aí vem uma outra vantagem da eletroestimulação, que é exatamente a frequência. Na academia, normalmente, quando você vai fazer um treino de 3 a 4 vezes por semana, normalmente, né? O treino com a eletroestimulação já tem estudos comprovados que mostram que de no máximo 2 vezes por semana. Pois é, não gente, precisa de aí mais. é que é o grande lance. Aí, pronto, aí pra aqui, a gente tá aqui falando que não é milagre. Mas aí, de repente, você fala que é 20 minutos... Uma vez por semana. E eu vou te explicar por quê. Parece milagre, né? Mas tudo tem explicação científica. Então, por que esse tratamento ele é feito uma vez por semana? Porque quando você faz na academia, por exemplo, que você vai fazer a contração, levantar um peso, você estimula em torno de 30% a 40% das fibras musculares totais. Então, se você tem 100 fibras, você vai estimular de 30 a 40 fibras. E não estimula tudo de vez. Elas estimulam de forma alternada. Então, hora uma, hora outra, hora outra. E com isso você não tem uma sobrecarga muscular grande. Então, o tempo de recuperação também não precisa ser tão grande. Quando a gente fala de eletroestimulação, eu estou falando que eu estou colocando um estímulo externo nessa musculatura, que as músculas estão... o músculo está tendo uma contração de 90% das fibras e todos os músculos estão contraindo de uma vez só. Então, o desgaste muscular é muito maior. Por isso que eu preciso de uma semana
para eu De recuperar, repouso, para eu né? fazer de repouso. Repouso, assim, que a gente fala, você pode fazer, se a pessoa, por exemplo, gosta de correr na praia, caminhar, pode. Tem algumas pessoas que fazem como complementação atletas. Não pode treinar no dia, assim, como fitness, tá? No dia nem no dia Uhum, seguinte, depois pode. Mas como tratamento de fisioterapia, você vai ter esse período para o músculo recuperar e ganhar força. Porque sim. normalmente, como que vem o ganho de força? Você machuca, entre aspas, o músculo, ele vai falar assim, poxa, eu preciso estar mais forte para não ser machucado de novo. E aí ele Uhum, recupera e aumenta a força. E aí a gente vem com um uhum. novo estímulo. Então, esse período de uma semana é exatamente por isso. Então, aí eu vou fazer o meu relato pessoal, né? A primeira vez que eu fiz, eu tomei um susto tão grande, porque eu acho que as pessoas vão saber disso, porque você começa a tomar uns choquinhos assim, e você, tipo, não se assusta. Mas depois vira, Sim. é tão confortável isso, né, que você não quer que acabe. A verdade é que você não quer que acabe depois, né? Porque Depois 20 minutos fica pouco, né? porque as pessoas elas esquecem, na verdade, elas ficam muito focadas achando que você, na hora que vai ligar ali, vai ficar eletrocutado, vai ser muito É meio forte. isso, né? Esse nome é zero, né? Deveria mudar esse nome É, daí. Que a pessoa fica com medo mesmo. Mas, assim, no fica. geral, é muito confortável. É uma coisa gostosa até no final de você fazer, Porque, né? porque quem escolhe o estímulo, a intensidade, é o aluno, é o paciente. É, Entendeu? você Não é coordena, né? Mas a gente vai exato. dizendo O até onde vai o limite. nosso limite de conforto, né? Então, Exato, não é uma exatamente. coisa realmente difícil de você fazer. É Não. extremamente confortável. E aí eu te pergunto, nós falamos dos benefícios, mas o que é que você considera hoje um prejuízo? Na verdade, prejuízo, vou ser bem sincera, não tem. Por quê? Porque como é uma tecnologia de modulação, eu consigo modular o que eu preciso para cada paciente. Uhum. Agora tem as contraindicações, Tá, vamos lá para as entendeu? contraindicações. Contraindicações. Contraindicações é epilepsia, porque Tá. epilepsia são impulsos elétricos cerebrais Uhum. de aferência. E a mesma forma que a gente manda o músculo, esse impulso pode Entendi. chegar. Então, não é indicado. Certo. Tá. Outra coisa também Sua conexão tá ficando ruinzinha. que não é indicado é no caso se a pessoa tem marca-passo cardíaco ou marca. Peraí, que eu vou só trocar aqui, pessoal. Melhorou? Eu acho que sim, vamos lá. Oi, melhorou? Parece que sim, eu só Marina? preciso ver você agora. Tá, vamos lá, deixa eu pôr aqui de novo, só um minuto. O neurológico, para as pessoas que têm Parkinson, algumas usam marca-passo também, para É, eu controlar o sei. tremor. E não é indicado porque pode ter alteração junto à bateria. Então, para quem tem Uhum. marca-passo, não é indicado. Gestante. Certo. Gestante não é indicado, principalmente nos 3 primeiros meses, pela contração Aí. abdominal. Se é uma pessoa que Uhum. sempre malhou, que já fazia eletroestimulação, e depois desse período quer voltar, a gente não liga abdômen e pode fazer. Não Mas liga o é quê? os eletrodos em abdômen, Ah, em abdômen, certo. entendeu? Mas é uma contraindicação Entendi. relativa. Agora me diga, quem usa algum parafuso, quem Não tem usa problema. um nada, um Não, stent? não, não tem problema. Por quê? Porque esse tipo de corrente, ela não gera calor. Corrente russa, por exemplo, foi utilizada, a corrente russa é interessante, porque o nome? Ela foi utilizada nas Olimpíadas na época da Guerra Fria. Sim, E só de fazer, para você ter uma noção, a frequência da corrente russa é uma frequência fixa de 2.500 Hz. tá. Que é chamada de média frequência. O que a gente usa nos equipamentos, os protocolos que a Farbari usa é em torno de 50, pensando em força, de 50 a 70, no máximo 80 Hz. Tá. E de metabólico de 7 a 10.
E aí Uhum. a gente está falando 2.500 Hz. Eles somente pegaram nos atletas, fizeram em quadríceps 10 minutos, que era 10 segundos on, 10 off. A pessoa ficava parada e tinha contração forte. Eles Uhum. conseguiram, foi o ano que eles explodiram de medalha de ouro. É mesmo? Explodiram, é. Eu não me lembro agora, acho que foi 80 e alguma coisa. Depois Menino, eu tenho não sabia esse. disso, mas é interessantíssimo saber E disso, por né? isso do nome corrente russa. Porque foi desenvolvida pelos. E demorou para o Ocidente ter o conhecimento por conta da época da Guerra Fria, eles seguraram a informação. Que coisa, né, menina? Informação hoje é tudo, né? Exato, É. exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Meu sócio mandou essa pergunta aqui, eu anotei para pegar um momentinho seu e você me responder. Quem costuma indicar esse tipo de tratamento? A gente pode considerar que é um Sim, tratamento, né? sim, sim. Tá. Quem costuma indicar? Quem é nutricionista? É médico? É educador físico? É um médico Hoje, ortopedista? Quem que indica? hoje é porque, como é uma tecnologia nova, tem muitos profissionais da área da saúde que não têm o conhecimento. Então, hoje eu venho junto com outros profissionais que trabalham com eletroestimulação, desenvolvendo palestras até junto aos médicos, aos outros profissionais, para explicar como É. funciona a tecnologia, que é Uhum, educacional, mas quem uhum. indica principalmente são os médicos, né? Principalmente Maravilha. pela questão, no Brasil tem essa questão do médico indicar a parte da fisioterapia, então é Uhum. um público que a gente acaba direcionando bastante Agora, para o conhecimento. e deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que a eletroestimulação de corpo inteiro ela pode ser feita com fisioterapeuta ou com educador físico. O que que diferencia um do outro tratamento? Com o educador físico, a gente está falando de eletrofitness, é como eu treino. Eu Tá, treino para substituir a academia, desde março. Eu faço uma vez por semana o treino, então substituindo a academia. Posso certo. fazer tanto substituição quanto tratamento. Então, meu foco é ganho de massa, ganho de força, definição. Fica bonita, É, entendeu? Basicamente. sim. Com o fisioterapeuta, o foco não é esse. O foco vai ser melhora da saúde. Melhora da saúde em que aspecto? Ou vai ser no aspecto de alguma dor, alguma patologia, algum sintoma. Agora, tanto que Uhum, tem alguns estudos que estão sendo feitos dentro das UTIs em Recife, com um fisioterapeuta chamado Francimar, né? É, ele sempre trabalhou com assim, desde quando chegou aqui no Brasil a eletroestimulação, ele é um dos físicos que trabalham com estudando mesmo os uhum, benefícios em pacientes acamados em pacientes de UTI. E eles estão tá. fazendo um trabalho com pacientes pós-Covid. E, inclusive, com Menina. pacientes com Covid em UTI. E a gente vai iniciar hoje aqui em Salvador com uma paciente que teve Covid, ficou Tá. internada, teve acometimento bilateral de pulmões, já está negativado. O protocolo que a gente está utilizando aqui em Salvador só são pacientes que já estão negativados com Sim. Covid, que tiveram. O médico já indicou a fisioterapia respiratória e a gente vai iniciar com a MS com ela num protocolo de reabilitação pós-Covid. Então, Menina, porque ela esse é também um pode trabalhar pulmão, é isso? não é que pode como que é a fisioterapia pulmonar quando a gente fala de reabilitação, tirando a parte Tá, da fisioterapia pulmonar, pensando que é o fisioterapeuta que mexe no ventilador mecânico quando está internado. tá. E quando a gente Uhum. fala de reabilitação pulmonar, a gente está falando de melhorar a qualidade de vida e gasto energético desse pulmão. Eu não consigo Certo. melhorar a lesão que já tem naquele pulmão, mas eu consigo Uhum. fazer com que o músculo consuma menos oxigênio. Se esse músculo vai consumir menos Hum. oxigênio, esse pulmão não vai precisar estar fazendo Tanto. tantas trocas. Então, se eu melhorar Uhum. o condicionamento cardiorrespiratório dela, o que é o condicionamento Sim. cardiorrespiratório? Tu não fala assim aeróbico, né? Corrida, tal. Um exemplo. Se eu melhorar a condição muscular dela, eu vou melhorar a qualidade de vida. Qualidade do Então, respirar também, do né? respirar, exato. Eu não vou mudar a imagem pulmonar, mas eu melhoro a oxigenação,
Porque ela, com Sim. 1 litro de oxigênio, vai conseguir fazer muito mais coisas do que Que antes. coisa impressionante. Gente, é impressionante. Quem não fez? Eu estou falando porque eu me impressionei, mas vamos lá. Me diga uma coisa: todo mundo pode fazer? Tirando essas questões que eu te falei, Sim, as pode. contraindicadas, todo mundo. Tirando todo mundo pode fazer. Um idoso Normalmente, de idoso, 90 anos, eu tenho um criança a partir de quantos anos? criança, depende. Depende como que é o biotipo da criança, primeiro para o colete servir, né? Sim. E do cognitivo, de quanto Uhum, essa criança, se é uma criança que já foi liberada para fazer atividade física, por exemplo, com personal, né? uhum. E tem algum problema como diabetes, obesidade, já é indicado. E que o colete Pois é. caiba, né? E deixa, assim, um idoso, eu cortei você. Um idoso de 90 anos pode fazer? Pode. Eu tenho um paciente, inclusive, que infelizmente ele está até hospitalizado, porque ele está com Covid. Graças a Deus foi desmamado, né? Desentubou ontem, mas ele tem 90 anos e durante o ano passado ele estava fazendo para manutenção da qualidade de vida dele a eletroestimulação. Que Por quê? Porque a gente bacana. vai adaptar os exercícios. E interessante que no começo ele fazia todos os exercícios sentado. E conforme ele foi ganhando força, a gente passou para fazer os exercícios com ele em pé. Cortou um pouquinho, cortou um Então ele pouquinho. conseguia fazer em Conforme. pé. Só um minutinho. Você falou assim, conforme ele foi fazendo, ele voltou a fazer em pé, isso? Cortou um Em pouquinho pé, aqui. porque antes antes ele fazia os exercícios sentado. E aí, conforme ele foi evoluindo e ganhando força, isso eu falo em 3 atendimentos. Ele já conseguia fazer o trabalho todo em pé, porque é muito rápido. Com 8 Menina. atendimentos, pensando na questão até fitness, para as pessoas às vezes terem uma visão melhor. Com 8 atendimentos, a pessoa consegue ter uma mudança visual corporal significativa. Eu vou falar por Então, mim. você faz as medições, né? Você mede Faz. até para a pessoa ter essa sensação, meu Deus, consegui, né? Então, depende do objetivo. Se é para Sim. fitness, sim. Mas, Entendeu? por Eu exemplo, sempre falo, só cortando um pouquinho. A fisioterapia, o que você vai ter uma perda de gordura? Vai. Você vai ter uma melhora da celulite? Vai. Você vai ter um ganho de massa muscular? Vai. É meu foco? Nem sempre. não, Eu por falo que exemplo, é o um meu não bônus. seria isso. Mas se É um eu bônus. fazendo, eu não vou ter esse benefício Vai. também, entende? Também. Então, Mas não vai ser o tipo, foco não principal. é o Então, seu assim, foco, você porque se o pode não ter foco. tanto quanto que está fazendo Exato. para isso, não é isso? Isso, Mas exato, você tem, exatamente. né? Você vai ter, Que não tem bacana, como. né? Não tem como É, você simplesmente falar, eu não quero isso. É um bônus obrigatório. que legal. E é ruim, né? Você perder peso é ruim. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou testemunha de que é espetacular. Então, assim, para mim está sendo muito boa essa live, para a gente poder até saber mais a fundo, né, dos benefícios, de como funciona e tal. Hoje a gente está aqui com a Alba Comin, ela é fisioterapeuta, ela falou logo no início, fisioterapeuta formada pela USP, ela trabalha muito com a estimulação de corpo inteiro. Só para vocês entenderem, eletroestimulação de corpo inteiro, porque às vezes a pessoa não está enxergando. É aquela roupa que a pessoa veste, é um colete que cobre praticamente o corpo inteiro, inclusive as pernas, e você recebe estímulos. Eu estou falando de forma leiga, porque eu acho que a maior parte das pessoas que está aqui vai entender dessa maneira, né? Você recebe estímulos no seu corpo para que o seu corpo identifique funções que ele deve fazer, como é que eu digo? Pelo cérebro. É mais ou menos isso? Todo mundo está me vendo, porque eu não estou. Ah, pronto, a Alba voltou. Alba voltou? É a sua conexão, será ou é a minha? É que tá chovendo É. aqui, a internet às vezes oscila um pouquinho. Então, aí o que eu queria saber? Se você hoje. Alba, querida, você está me ouvindo? Pronto, agora. Acho que sim, né? Voltou. Isso. Voltou. Me diga uma coisa, todo mundo está sofrendo com essa tecnologia também. Essa antiga tecnologia da internet está nos fazendo sofrer.
Me diga uma coisa, hoje você diz assim, tem um protocolo de uso. Eu sei que a gente já falou um pouquinho, mas é importante você, porque uma vez você conversou comigo sobre esse lance de formas diferentes de estímulo, então acho que é bacana você falar um pouquinho sobre isso. Tem um protocolo de acordo com a necessidade. Por quê? Você acabou falando até no início da conversa, perguntando de... não era bem reações adversas, vamos dizer assim, né? Sim, Existe uma se for feito com profissionais que não sabem o que estão fazendo. Chama rabdomiólise. Que é isso? Rabdomiólise... Dá até medo só de ouvir falar. Ela é o excesso de estímulo que você dá no corpo. Quando você usa frequências muito altas, o número do seu CPK vai, que é essa quebra muscular, e assim, vamos dizer assim, na circulação sanguínea, ela pode sobrecarregar o rim. Então, é por isso que você não pode fazer com qualquer pessoa. Você tem que fazer com profissionais treinados que saibam que está fazendo a estimulação. Né? Entendi. Porque senão realmente pode ter algum tipo de lesão renal por conta disso. Tanto que se você for fazer um exame de sangue, você tem que avisar seu médico que você está fazendo o treinamento e dar pelo menos de 3 a 4 dias de intervalo para fazer um CPK. Porque vamos dizer, um CPK normal, que é em torno de, vamos dizer, 50, quando você pode chegar a 1000. Mas o que é CPK? Explica para o pessoal. É um marcador de sangue que vai falar se você... Ele é mais usado para saber se está infartando ou não. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque pelo desgaste muscular que a pessoa está tendo. Tanto que, se você faz atividade física antes, um exercício normal, vai para academia, ele aumenta para 200. Então, por isso que alguns exames que o médico fala, ó, você não pode praticar atividade física 2 dias antes. Sim, entendi. No caso da eletroestimulação, como isso aumenta muito, a pessoa tem que ficar uns 4 dias sem a atividade para fazer o exame. Mas é esperado que tenha esse aumento. Por isso que precisa de uma semana para ter o descanso, novo atendimento. Agora você fala assim, tem alguns locais que treinam 2 vezes por semana. Eu controlo a frequência para não elevar a CPK. Por isso que você tem que estar fazendo com quem conhece. Sim. Porque eu consigo colocar protocolos com uma natural. frequência menor, para não ter nenhum tipo de alteração. Alba. E me diga uma coisa, eu preciso saber isso, porque isso é um ponto importante. Você está me ouvindo? Eu acho que está dando um delay entre o que você fala e a sua imagem. Mas vamos tentar. Estou ouvindo. Ótimo. Então vamos lá. Esse tratamento hoje, ele tem cobertura pelo plano de saúde? Tem algum plano de saúde que cobre ele? De forma administrativa, que eu estou lhe perguntando, tá? Volta a pergunta que falhou aí. Esse tratamento... Eu quero saber se esse tratamento, ele hoje tem cobertura pelo plano de saúde. Digamos assim, o que é que eu quero dizer? De forma administrativa, hoje o segurado consegue fazer isso com seu plano de saúde? Não. Por quê? Porque ele não... Porque a ANS ainda, a Agência Nacional de Saúde, não regulamentou a parte de eletroestimulação de corpo inteiro como tratamento fisioterapêutico. Tratamento continuado. Então, mas aí é que é o ponto que você falou até agora e eu vou falar agora. Que esse é um ponto importante para a gente deixar o pessoal ciente. Porque o que acontece? A ANS, ela dá um rol mínimo, tá? Em regra, o que está na ANS é o mínimo que o plano de saúde deve dar. Inclusive dos planos antigos. Não quer dizer que não estar no rol da ANS, a pessoa não tenha direito à cobertura do tratamento. O que garante a cobertura do tratamento, eu já fiz uma live falando sobre isso, quando eu falei sobre direitos dos consumidores de plano de saúde, eu falei bastante sobre isso. O que garante a cobertura do tratamento é justamente a necessidade do segurado.
Então, em regra, a gente deveria ter isso sim coberto pelo convênio. Primeiro, porque a gente chama de nova tecnologia, né? Segundo, porque a gente chama de melhor técnica. E terceiro, porque ele traz muito mais benefícios em um tempo muito menor. Então, em regra, isso deveria ser coberto sim pelo plano de saúde. Eu entendo, na qualidade, claro, de especialista nessa área de direito médico hospitalar, né? Eu entendo que os consumidores têm direito, sim, a ter esse tratamento pelos seus convênios, né? Naturalmente não é do jeito mais fácil, mas eu entendo que eles têm direito. Então, isso é importante, porque do ponto de vista, né, dos direitos que são vilipendiados, inclusive quando a gente fala de plano de saúde, a gente tem um monte deles, né? Isso é importante para trazer informação para o nosso público, né? Para que as pessoas saibam que, na verdade, não estar no rol da ANS não está dizendo que ele não tem direito ao tratamento. Eu volto a repetir, ele tem direito ao tratamento se o médico dele disser que esse é o tratamento mais adequado, se o fisioterapeuta dele indicar como tratamento mais adequado, porque ainda tem uma outra regra. Os planos de saúde só fazem qualquer, digamos assim, tratamento fisioterápico se o médico disser, o que é um erro, porque o profissional fisioterapeuta, ele tem tanto direito quanto o médico de dizer o tratamento do seu paciente. E, na verdade, o fisioterapeuta, ele sabe muito mais, às vezes, do que o médico nesse patamar. Por quê? Porque é a expertise dele. Então, a melhor técnica, de fato, quem deve definir, inclusive, é o fisioterapeuta. Alinhado, claro, naturalmente, aos interesses do que o médico quer para aquele paciente. Né? Porque, digamos, se o médico disser não indico a eletroestimulação e o fisioterapeuta disser que indica, a gente vai ter um problema. Mas se a gente tem aqui um médico dizendo que ele tem que fazer fisioterapia e o fisioterapeuta indica como melhor técnica a fisioterapia por eletroestimulação, eu não tenho a menor dúvida de que ele tem direito, sim. Entende? Então, eu acho que é importante a gente trazer para o consumidor de plano de saúde, para que ele entenda que essa é uma melhor técnica, e sendo a melhor técnica, ele pode usar desse benefício, tá? Bom, esse é meu ponto. Aí eu queria te perguntar uma coisa. Eu sei que hoje você tem uma unidade que está sediada no Shopping Barra, não é? Sim, sim. Me conte um pouquinho. Você tem essa unidade e tem outra? Temos. Temos unidade no Shopping Barra, no Boulevard 161, tá travando, no Boulevard 161, no Itaigara. Sim. Tem quanto Também tempo a gente essas tá unidades? Me conte. Então, Não estou te ouvindo. a do Itaigara, um ano e 7 meses para 8, mais ou menos. E agora, Acho que sim. melhorou? Vamos lá. Vamos tentar. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Estou sim. Então, o Barra, a gente é uma unidade que inaugurou em julho do ano. No Boulevard Umegara, inaugurou em dezembro de 2018. E em Alphaville vai dar para inaugurar, agora não é para já estar inaugurado, já está funcionando, mas por conta dessa pandemia, né, vai assim que liberar tudo, provavelmente semana 2 a gente já vai estar abrindo. Maravilha. E me diga uma coisa, porque isso é importante a gente trazer para o pessoal, né? Quando a pessoa chega na sua unidade, porque hoje, em tese, você está assambarcando todas as regiões, né? Você está na Barra, você está na Pituba e você está no Alphaville. Então, praticamente, você está na cidade toda. Mas me diga uma coisa, quando você chega lá, como é que a pessoa é atendida? Explique aí para o pessoal.
Quando o cliente chega, independente dele estar procurando a parte da físio ou do eletrofitness, ele vai primeiro responder um questionário, colocando o objetivo dele. E também para a gente verificar se ele tem alguma contraindicação ou precisa de alguma liberação médica. Nessa anamnese, a gente consegue ver isso. Ele não tendo nenhuma alteração que tenha necessidade de liberação médica, uma investigação mais profunda, aí ele tem a possibilidade de fazer uma aula experimental para ver se realmente ele vai sentir, que a gente gosta sempre daquela, né, São Tomé, ver para crer. Para a pessoa sentir e perceber, porque com uma aula, um atendimento, ela já vai conseguir sentir os benefícios. Sim, é verdade. E aí, ela sentindo os benefícios, a gente tem os planos aí mensais para ela estar adquirindo. Com toda essa questão da pandemia e higienização, a gente segue uma série de protocolização e o aluno ele vai ter que ir interna, né, que ele vai colocar para depois a gente colocar o colete. Então, interna ele leva todo dia o treino, leva para casa, lava na casa dele e volta. Nesse momento de pandemia, o que nós estamos fazendo? A gente está fazendo os atendimentos domiciliares. Tá. Cuidado para quem tem necessidade, usando máscara, passando álcool. O nosso equipamento domiciliar, nós temos sem fio, né? A gente tem o com fio e o sem fio, dependendo da região, porque a gente também está atendendo na parte domiciliar na região de Lauro de Freitas, Vilas, Estela também. Lá nós do fio e as outras regiões de fio. E me diga uma coisa, eu já vi sua pergunta, Letícia, eu vou perguntar, mas só para a gente fechar essa questão dos atendimentos, me diga uma coisa, quando a gente vai lá, a gente demora de fato quantos minutos dentro digamos que não é uma aula experimental, eu cheguei para fazer o meu tratamento, eu demoro de fato 20 minutos? Na máquina, você vai entrar e sair 30 minutos. Entrar no estúdio e sair 30 minutos. Tá. Vai depender muito do quanto tempo você demora para você se trocar. Certo, entendeu? Entendi. Mas com a máquina ligada, é 20 minutos. E nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia, vocês estão fazendo aula experimental em residências? Estamos fazendo aula experimental em residência. Seguindo todo o protocolo, a gente já faz essa anamnese inicial por telefone primeiro, para ver já se tem alguma contraindicação, né? Já encaminha também por zap todo o protocolo. A anamnese para a pessoa já lê, já vê se ela está apta a fazer, né? Ela assina, chegando na casa dela, esse termo de anamnese, um termo de responsabilidade, e com toda a parte de indicação em relação à máscara, higienização, tudo isso a gente faz, né? E vem cá, Alba, me conte uma coisa. A Letícia acabou de perguntar se quem tem asma pode fazer. Existe alguma contraindicação para os asmáticos? Não. Pelo contrário, vai, inclusive, ajudar o asmático, né? Óbvio que se ele tiver em crise... Porque você melhora a condição cardiorrespiratória. É aquele lance do Covid que você falou. Respiratória. Exato, exatamente. Em crise asmática, ele não vai poder fazer. Não tem como, entendeu? Ele vai estar em crise, nenhuma... quando a pessoa... quais são as contraindicações relativas que a gente fala? Que naquele dia a pessoa não pode fazer. Crise asmática. Se a pessoa está com alguma... febre, eu não digo nem pelo Covid da febre, tá? É uma inflamação do corpo de uma forma que tenha febre. Não vai poder fazer. Falhando. Sim. Eu tô lhe ouvindo, só não tô lhe vendo. Tô te escutando. Assim, febre, ela não vai poder. Ferida na pele onde vai colocar o eletrodo também não pode, né? Pelo contato. No caso da asma, num paciente assintomático, ela vai ter melhora. Melhora sim, porque você vai conseguir melhorar a parte cardiorrespiratória. Sim, entendi. E vem cá, Alba, me conte uma coisa. Quando você
falou comigo uma vez, você me disse que por conta do fato de eu ter um criatório de hérnias, né? Que eu não tenho uma, eu tenho 4. Eu teria que fazer o meu tratamento todo com fisioterapeuta. Por quê? Explica para o pessoal. Porque quando a pessoa tem, qualquer pessoa que tem uma patologia, o tipo de abordagem de exercícios é diferente da abordagem do educador físico. Porque o educador físico não tem o conhecimento das implicações que aquela patologia pode gerar no corpo. Então, para quem tem hérnia, por exemplo, se eu forçar muito exercícios de dinâmico, que é o quê? De aperta e solta, aperta e relaxa, na região do abdômen, a probabilidade de eu pinçar a sua hérnia e você ter dor ou algum problema é grande. Se eu trabalho mais com exercício isométrico, exercício que eu vou trabalhar uma função de proteção, pelo contrário, sua hérnia. Tem de uma paciente que com 4 atendimentos eu consegui zerar a hérnia umbilical dela. Não era uma hérnia umbilical extrusa. Isso para mim nem entra na minha cabeça. Quando você me falou, eu achei que era coisa de outro mundo. Pronto, aí parece meio milagre, entendeu? Porque, tipo, hérnia, em tese, eu teria que tratar com cirurgia, que eu já fiz algumas, né? E aí, de repente, você me dá uma chance de não entrar na mesa de cirurgia, né? Muda tudo, né? Qual a grande diferença? Quando a gente fala de fortalecimento puro numa academia, você tem que estar com o mínimo de ativação daquele músculo. Quando eu falo que eu estou fortalecimento com a eletroestimulação, mesmo que você não contraia aquele músculo, o estímulo vai ser mandado, ele vai ter a contração do seu querer. E aí, isso vai fazer com que reative aquela musculatura. E essa reativação vai fazer com que você volte a ter função daquele músculo. Que bacana, viu? Eu vi aí agora um relato da doutora Gabriela Oliveira, que é fono, né? Falando que usa eletroestimulação justamente para tratamento de deglutição. Parece que as coisas casam, porque meu filho maior, por exemplo, ele teve um problema seríssimo de deglutição. Ele ficou até 1 ano e 2 meses sem consumir nenhum tipo de alimento que não fosse líquido, né? E aí, na verdade, eu tive que fazer tanta loucura que eu comprei uma colher que tremia. Eu não sei se eu já estava fazendo isso sem saber. Sabe, Gabriela? Eu tô até falando para ela, porque talvez seja até interessante, se ela tiver interesse, até vir para uma live aqui falar conosco. Porque eu acho que como nós, escritório de advocacia, trabalhamos com saúde, trazer profissionais da área da saúde para dar os seus relatos e falar dos seus serviços que são inovadores faz toda a diferença. Porque nós somos um escritório inovador também. Então, por isso que eu penso que trazer esse tipo de nova tecnologia para a saúde é de um esclarecimento assim que é fantástico. Teve um outro seguidor nosso que falou aí, ó, que parou de tomar Tilex. É uma loucura, realmente, assim, ó, gente. Eu sou testemunha viva, estou doida para acabar com o meu criatório de hérnias, entendeu? E eu acho que realmente, assim, os benefícios são espetaculares. Eu acho que o caminho da eletroestimulação como nova tecnologia faz toda a diferença. A Alba, de fato, é uma referência nessa área. Ela pensa sempre com muita inovação, por isso que convidei ela, porque eu acho que é o caminho mesmo. Acho que aquele paciente que precise fazer e tenha plano de saúde, acho que tem direito, tem que buscar o seu direito, e eu estou aqui para isso, inclusive, entendeu? Porque eu acho que é importante a gente trazer esse conhecimento para as pessoas, para saber que esse tratamento tem que ser coberto pelo plano de saúde, entende? Inclusive, a jurisprudência traz para a gente um ganho muito grande, porque ao longo de muitos anos se entendeu que as novas tecnologias têm que estar dentro das coberturas obrigatórias, em que pese não estivesse no rol da ANS. Travou aqui. Tá me ouvindo?
Tô ouvindo. Tô ouvindo. Olha, tem um rapaz chamado Antonetex, que é seu fã. Já senti que ele é seu fã, igual a mim. O fato de você Eu também conseguir concordo. conciliar Tem que e ter dar sensibilidade, tem que. Pode falar, Alba, vamos lá. o fato de você conseguir abrir isso e dar oportunidade para as pessoas também terem acesso é fantástico. Com certeza, a gente permitir acesso. Ó, é Antonete Xavier que está falando. Eu vi uma foto, não consegui enxergar, que é tão pequenininho, gente, a gente não consegue saber quem está falando. Eu pensei que era Antônio. Antonete, inclusive, está dizendo aqui da sensibilidade que precisa ter, isso é verdade. Na saúde, a gente tem que ter sensibilidade. Eu costumo dizer sempre, a gente tem que ter escuta sensível. É, Pois é, mas Antonete, ela está falando aqui que ela teve crise grave, que você cuidou dela, e que é uma pena que os planos de saúde não cobrirem os tratamentos sistêmicos, mas isso não é verdade. Você tem que buscar aí o seu direito. É para isso que a gente fez essa live, para que vocês conheçam os benefícios das novas tecnologias, que a eletroestimulação é uma grande nova tecnologia, e para vocês saberem que vocês têm direito, sim, a buscar esses, essa cobertura pelo plano. Os tratamentos continuados, eles têm que ser, sim, cobertos se você tiver, digamos assim, a segurança de que você está fazendo um tratamento para melhoria da sua dor, para lhe dar mais conforto, para lhe dar mais, digamos assim, para lhe permitir que você possa viver com uma vida melhor. É para isso que serve o nosso plano de saúde, entende? Então, essa live tem o objetivo de trazer para vocês não só conhecimento jurídico, porque naturalmente eu não sou apenas advogada na área da saúde, né? Eu sou um ser humano sensível que consigo detectar que tem muita gente que não sabe dos direitos, né? Acho que a gente tem que oportunizar esse tipo de discussão, né? Eu não vou aqui falar de lei, vocês não vão me ouvir falar de lei, vocês não vão me ouvir falar de decreto, disso porque eu não acho que é o caminho. Eu acho que o caminho é a gente oportunizar as pessoas, saber de novos caminhos para se cuidar, no caso da nossa live hoje, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, né, Alba? A gente tem 1 minuto e 40, então acho que é momento de se despedir. Por mim, eu ficava umas 3 horas aqui falando com você, porque foi super agradável. Quero te agradecer. Não, obrigada. Eu que agradeço o convite. O mais importante, as pessoas têm o conhecimento que o convênio, né, para quem tem plano de saúde, tem obrigação de fazer um reembolso. E atrados, né, especialistas como você, que vão direcionar para as pessoas não ficarem, porque infelizmente a gente sabe que o sistema de saúde é falho, sim, e o plano de saúde também ele vai tentar se esquivar de várias formas. E tem que precisa, né? Isso a gente está acostumada, né? Porque são quase 20 anos nessa área, não parece, mas eu já estou ficando velha. Então, acho que eu quero que as pessoas saibam que eu estou à disposição. Alba está à disposição. Gabriela, te agradeço. Se quiser fazer uma live conosco, estamos à disposição. Manda um direct para o escritório. E, Antonete, eu espero um dia poder resolver esse problema seu aí. Nós vamos resolver, tá bom? Eu acho que a gente tem 10 segundos. Eu quero mandar um beijo para todo mundo.